Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Você não é inscrito? Curta, dê seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Você que é inscrito, você que não é inscrito, eu fico agradecido de você estar aqui acompanhando os meus vídeos. Hoje faz 64 anos que Ayrton Senna nasceu, vamos dizer assim. Ayrton Senna, um ídolo icônico, comparar assim é o mesmo nível do Pelé, vamos dizer assim, em termos de idolatria aqui no Brasil. E isso me fez pensar em falar sobre os ídolos nossos no automobilismo, no motociclismo. E a gente deve respeitar essas pessoas que trouxeram resultados para nós, nos deram muita alegria aqui no Brasil. Começando lá de trás, do Chico Landi. Pouca gente se lembra do Chico Landi, mas foi o pioneiro na Fórmula 1. Chico Landi é o ídolo do Emerson Fittipaldi, que vive falando dele. E o Emerson talvez ele que de fato abriu as portas. O Chico Landi foi a semente e o Emerson abriu as portas. Emerson Fittipaldi chegou na Fórmula 1 em 70, após um teste que ele fez com o Colin Chapman, que era o dono da Lotus, e fez um belíssimo treino, tanto que na segunda, quando foi contratado na segunda corrida, já fez ponto. Já ficou entre os 10 na primeira corrida na Inglaterra, e na Alemanha ficou em quinto, fez 2 pontos. Na época era muito, né? Porque na época só contava do primeiro ao sexto. Aí, após a morte trágica do Jochen Rindt, o Emerson assumiu o posto de primeiro piloto, sei pasme, com 3, 4 corridas só feitas. E conseguiu vencer uma corrida, a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1, em Watkins Glen, Estados Unidos. Deu o título para Jochen Rindt após essa vitória. Deu o título post-mortem para o Jochen Rindt. E o Emerson fez muito. Ele foi o primeiro. Ele conseguiu o título em 72, com aquela Lotus preta dourada icônica, John Player Special. Foi vice em 73, 74 ele foi para a McLaren após uma divergência com o Colin Chapman. E conseguiu o título em 74, um título super disputado contra o Clay Regazzoni da Ferrari, o George Scheckter da Tyrrell, com o Niki Lauda também no primeiro ano dele na Ferrari, só que o Niki teve problemas no final da temporada. 75 foi vice, perdeu pro Niki Lauda. E numa coisa assim, uma jogada um pouco de marketing, um pouco de desafio, ele foi para a Compersugar, equipe que o seu irmão Wilson Fittipaldi, que é outra pessoa que a gente deve respeitar pelo que ele fez no automobilismo. Poucas pessoas fizeram o que o Wilson fez. Montar a equipe de Fórmula 1 da forma que ele montou. A coragem, a persistência. As pessoas se lembram um pouco. A imprensa mesmo acabou com a Compersugar, com a Fittipaldi. Ela não dava força, só criticava. Em cada 10 matérias, 9 era crítica. Então é difícil. Cara, tá na Fórmula 1 já é difícil. Tentar se manter e com a imprensa ainda atrapalhando, aí não dá. E é uma coisa que machucou muito o Wilson, foi isso. A imprensa daqui não ajudava a equipe Fittipaldi. Ela pensava que tinha que estar andando na frente como a Ferrari, como a McLaren, como a Tyrrell, como a Lotus na época. Então, e o Emerson foi se aventurar lá, tentou, conseguiu um segundo lugar no Rio de Janeiro, fez muitos pontos em algumas corridas, chegou no terceiro lugar com Keck Rosberg na Alemanha em 80, foi um dos melhores anos da equipe. O Emerson foi terceiro. Quando o Nelson Piquet ganhou sua primeira corrida em Long Beach, GP dos Estados Unidos do Oeste, foi sua primeira vitória com a Brabham. E foi quando o Nelson começou a apareceu em 79, o Emerson acabou parando a carreira em 80. Foi cuidar da equipe, mas acabou não dando certo. Faliu em 82, de tanto criticar, perder patrocínio, enfim. Por isso que eu falo, né? O Wilson, o que ele fez, a gente tem que aplaudir. Não criticar, como foi muito criticado na época. Depois veio a meia-culpa, mas aí não adianta nada, né, amigo? A imprensa que não era especializada, ela não ajudava de forma alguma. Mas que o Wilson, que faleceu recentemente, que ele tem um bom descanso. Que esse sim, esse fez muito pelo nosso automobilismo. E vem o Nelson. O Nelson fez uma carreira brilhante. Outro que tem que ser respeitado, que a imprensa não gosta. Porque o Nelson é sincero, falava o que tinha que falar. E
continua sendo criticado, mas o Nelson foi espetacular, foi um grande acertador de carros, de novo, suspensão ativa, freio, negócio com a BMW, quando ele desenvolveu o motor. Ele sabia bem acertar os carros. Ele colocou a Benetton em evidência. Apesar do Berger ter ganhado em 86, mas quem ajeitou a Benetton para ser uma equipe grande foi Nelson Piquet. Em 90, quando foi terceiro colocado, ganhou 2 corridas. Ele ajudou a Benetton a ser uma equipe grande. Depois que veio o Schumacher e o resto da história todo mundo já sabe. Então o Nelson Piquet, 3 vezes campeão, 81, 83, 87, tem que ser respeitado pelo que ele fez. Se ele é uma coisa na vida dele, se ele tem o jeito dele, é a coisa pessoal dele, nós temos que respeitar. Mas a história está aqui. Ele foi tricampeão mundial, ganhou 23 corridas e merece o nosso respeito. Como o Emerson também, depois foi para a Indy nos anos 80, em 84. 85 ganhou a primeira corrida. 500 milhas de Michigan, com a Patrick, carro número 40, patrocínio da 7-Eleven. Aí andou, foi ganhando corrida em 86, 87, foi ganhando corrida, foi melhorando. Chegou em 89, ganhou de 500, ganhou 6 corridas, foi campeão da Indy em 89, abriu porta para o Brasil. Em 87, Raul Boesel, pouca gente lembra, campeão mundial de marcas, um único brasileiro campeão mundial de marcas, sem contar o WEC agora, que vamos considerar que o mundial de marcas hoje seria o WEC. Ele foi campeão com o Jaguar em 87, tem que ser respeitado. Andou na Indy, quase ganhou o Indy 500, aí fizeram um monte de bobagem com ele, coisa de direção de prova, mas o nome deveria ser lembrado e respeitado. O Senna, não precisa nem dizer, o que o Senna fez foi o melhor da história da Fórmula 1 no Brasil. 41 vitórias, 161 grandes prêmios, ganhou corrida com Lotus, quase ganhou com a Toleman, que tinha um bom chassi, mas não tinha motor. A Lotus tinha chassi, mas o motor Renault não ajudava. No ano que ela estava com Honda, fez um chassi que não era bom. Tinha uma suspensão ativa que era boa, mas pesada. Mas o Senna ainda fez terceiro. Em 87 foi campeão com aquela McLaren fantástica, MP44. Em 88 foi vice em 89 com aquela briga com o Prost. Campeão em 90 com um pouco mais de regularidade, mas se vingou direitinho do Prost. 91 para mim foi um ano dele mais impressionante, conseguiu ser campeão sem muita dificuldade, apesar da Williams já estava forte. Aí em 92 a McLaren errou a mão no chassi e a Williams estava com aquele carro espetacular, o Mansell foi campeão. Veio o Prost em 93 para a Williams, vetou o Senna. Senna ficou na McLaren. A McLaren aí acertou o chassi, mas não tinha motor. Se ela tivesse com o motor 12 cilindros da Honda, eu acho que ela tinha disputando o título pau a pau ali com a Williams. Porque ela tinha um baita chassi. Ela tinha um bom chassi, mas não tinha um motor. O motor Ford não rendia. Mesmo assim, ganhou 5 corridas, foi vice-campeão. Ganhou do Damon Hill lá com um carro que era muito melhor. Tudo bem, Damon Hill na época não era lá essas coisas, mas é um método. Pô, ficou na frente da Williams. E em 94 ele foi para Williams, aí a Williams errou o carro e já viu, né, o que aconteceu. Teve aquela tragédia toda e perdemos o nosso querido Senna. Então o Senna, todo mundo sabe o que falar dele, mas tem gente ainda que fala coisa do Senna que eu falo assim, gente do céu, que o cara não viu. Fala do Piquet, o cara vem, pelo amor de Deus, o que o Piquet fez. Fala do Emerson, que o Emerson estava devendo não sei o que, osso. Pra mim, o que o Emerson fez abriu as portas. O que o Piquet fez desenvolveu, desenvolvia muitos carros, vamos falar assim. O que o Senna fez, o tanto que era veloz, o tanto que ele batia de frente com a equipe, com o seu parceiro de equipe. Depois o Emerson foi para a Indy, conseguiu o título, conseguiu o Indy 593, a segunda dele, conseguiu em 89, foi campeão em 89. Abriu a porta da Indy para todo mundo. Aí parou em 96 devido àquele acidente em Michigan. Aí veio André Ribeiro, que foi o único brasileiro a ganhar de Indy aqui, na icônica Indy, na Rio 400 de 96. Veio o Gil de Ferran, bicampeão, campeão de Indianápolis, ganhou Indianápolis em 2003. Veio o Cristiano da Mata, campeão. O Elinho Castro Neves, que não foi campeão, mas ganhou 4 vezes Indy 500. Isso vale como título, todo mundo sabe disso. Então a gente tem que valorizar. O Tony Kanaan, campeão da Indy 500.
Temos que valorizar esses caras que trouxeram títulos para nós. O Rubinho, que chegou no vice-campeonato 2 vezes, sofreu muito na Ferrari, sim, verdade, mas trouxe vitórias e era um baita piloto, é um baita piloto até hoje na Stock. O próprio Nelsinho, que acabou prejudicando o Massa em 2008, aquele acidente, se reinventou na carreira. Conseguiu o título mundial da Fórmula E, o primeiro campeão da história. Teve o Lucas de Graça também campeão. Tem que ser lembrado. O Massa quase foi campeão por 1 ponto. Tá brigando pelo título devido a esse problema que teve lá em Singapura. Mas tem que ser valorizado. Ele andou muito na Ferrari. Quase foi campeão. As pessoas só veem, parece que o lado negro do negócio. Não, gente. Os caras foram atrás, conseguiram. Buscaram resultados. Vamos falar do motociclismo. Edmar Ferreira, Alexandre Barros. O cara ganhou 6 corridas no MotoGP. O MotoGP é tão difícil quanto a Fórmula 1. Pra quem não sabe. Roberto Boiter, que ele andou, representou no estado de Goiás, o Brasil. O Walter Tucano. O Edmar Ferreira eu já falei. A do Celso, que andava muito bem. Enfim... Se a gente for falar, todos esses caras merecem ser respeitados. Merecem muito ser respeitados. No âmbito regional, que vamos lembrar, aqui no estado de Goiás, Alencar Júnior, campeão da Stock, andou em vários lugares, campeão de troféu Maserati aqui no Brasil também. Tem que ser respeitado. Para mim, um ídolo que infelizmente nos deixou em 2001 devido a um acidente na Stock Car. Meu pai que me deu essa notícia, até hoje eu lembro. Eu estava em casa, meu pai me ligou só para me falar: o Laércio morreu. Laércio Justino morreu lá no acidente em Brasília. Bateu com um caminhão lá, no caminhão do bombeiro, num treino. O Laércio Justino é um cara assim icônico. Eu lembro, eu tinha 5 anos, 93, autódromo super lotado, corrida de Fórmula 1. O Laércio largou de 4, foi para primeiro, segurou todo mundo a corrida numa aparição assim fantástica. Tem essa corrida no YouTube, inclusive. Uma atuação incrível, ganhou corrida, era foguetório, nego invadindo a pista. Eu era criança, eu estava na arquibancada vendo a corrida. Foi uma festa. O que o Laércio fez, poucos fizeram aqui no estado de Goiás. O Laércio é um nome que deve ser lembrado sempre. Um dos melhores pilotos da história do nosso automobilismo. Então nós temos que valorizar nossos ídolos, temos que valorizar as pessoas que fizeram muito por nós, tanto no automobilismo quanto no motociclismo. Então esse dia do aniversário de Ayrton Senna, vamos lembrar de respeitar os nossos ídolos, e o que eles fizeram por nós, pelo nosso país, pelo nosso estado, dentro e fora do país. Beleza? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fim de semana cheio de corridas. Um abraço. Fiquem com Deus.